Boa tarde, meu nome é Rosemary Gomes de Andrade, eu participo do projeto Conversa de Acervo. Nós vamos começar falando sobre o projeto, né? Porque ele foi lançado em agosto de 2020, né? No período do distanciamento social, então ele foi pensado realmente para ser na rede social Instagram. E porque a professora Ludmila queria dar continuidade a esse projeto, que ela vinha, né, já pensando sobre essa divulgação científica através das mídias sociais. Então, o projeto de pesquisa, como se diz, contempla todas as disciplinas que ela dá, que ela leciona: indumentária, mobiliário, heráldica e numismática. Aqui é a página inicial do Instagram, do Conversa de Acervo. Pode passar, por favor. Então, tá conseguindo? Isso. O projeto fomenta o diálogo sobre os objetos ícones de um pensamento e da relação social que estão na prática do colecionismo, o qual gerou a criação dos museus modernos. Aí, a nossa contrapartida da sociedade, né, são essas atividades atividades com a comunidade interna e externa à Unirio. E então a professora já promoveu, né, rodas de conversa, mini curso, para levar a pesquisa científica para a comunidade, né? E todas as pessoas que participam recebem um certificado, né? Então nós tivemos em 2020 o roda de conversa sobre questão de gênero, né, nas coleções. Aí foram museólogas, né, dando seu depoimento de como porque também é visto como a museologia, né, é visto como um curso assim majoritariamente isso, com feminino, né, com mulheres. Aí em 2021 nós foi um mini curso, né, sobre perícia, sobre a problemática, né, do tráfico de obras de arte, da importância da documentação, né, da documentação de acervos, porque depois do tráfico, acho que de drogas, o maior tráfico é o de obras de arte. Tivemos o mini curso de heráldica com o professor Dr. Francisco, né? Ele foi aluno do Michel Pastoureau, que é um francês historiador, medievalista, especializado em heráldica. E ele que procurou, né, uma das professoras lá da Unirio, querendo oferecer esse curso, porque ele, assim, a heráldica está no dia a dia, em tudo, perdura, não como era na Idade Média, mas ainda está na nossa vida, e a gente não se dá conta disso, e ele acha que esse conhecimento está se perdendo, né? Isso foi em 2021, 2022 e 2023, nós tivemos a primeira atividade assim, presencial, que foi sobre conversa com artista, né? De arte contemporânea. Ela é escultora, né? E foi muito interessante. Ela, como artista, ela tem um trabalho assim que lembra do Elliot Sica, porque ela, além de vender, né, as obras dela, ela ensina como conservar, como guardar na reserva técnica, como montar, como desmontar. Então ela tem todo um trabalho mesmo, né? Só fiz e quem quiser compra e acabou. Tem todo um... Pode passar para o próximo, por favor? Aqui são exemplos de algumas das nossas publicações, né? Nós já temos 128 publicações. Aí um exemplo de uma de mobiliário, que foi de 2020, essa daqui, né? Falando sobre, né, que o mobiliário é um documento.
que é interpretada, é necessário, né? E para sua leitura tem todo um contexto também social, que está relacionado ao espaço-tempo, ao espaço geográfico, ao clima e às relações sociais. O de indumentária e moda, né? Que são dois assuntos diferentes, mas inseparáveis, né? E a moda sendo um fenômeno social que transformando foi transformado em campo de estudo multi e interdisciplinar, né? Faz uma leitura social, filosófica, antropológica e artística, dentre outras disciplinas que vão além das roupas e dos acessórios, como sistema econômico, político, social. E de heráldica, né? Oi? Estou falando muito rápido? Então, aí a heráldica é uma disciplina também que estuda e produz brasões de armas, né? Está presente atualmente alguns falam logomarcas, mas é a identidade visual de muitas empresas, instituições, como também demarcando território, né? As cidades, a maioria dos municípios, inclusive brasileiro, tem um brasão, né? Tem a bandeira, tem brasão. E a palavra heráldica, né, tem origem germânica, que significa gritar, anunciar, mas também do francês, né, na parte latina, ela quer dizer arauto, que era aquele que anunciava, né, as proclamações do rei, as decisões reais. E numismática, finalmente, tem até aquela moeda do Príncipe Charles. Tá, que agora não é mais príncipe, né? Mas eu fiquei engasgada aqui, eu vou falar príncipe, vou falar rei, do Príncipe Charles, quando foi lançada, né? E muitas outras. E sigam-nos nas redes sociais aí, conversa de acervo. E eu passo a palavra ao Vinícius. Boa tarde. Então, eu vou falar sobre Conversa de Acervo em Ação, as experiências da museologia na seção de numismática do Museu Histórico Nacional. Aí eu entrei aqui com a Bolsa de Iniciação Artística e Cultural, PIBCU, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Ela tem duração de 10 meses, vai de março a dezembro de 2024. Aí o objetivo da Bolsa é a busca da qualidade social, integrando as ações de extensão ao ensino e à pesquisa. E para contribuir com a formação integral dos estudantes da Unirio. E o projeto Conversa de Acervo propõe interação entre os bolsistas de ensino, extensão e cultura, né, como aqui também na mesa. E a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura é a unidade responsável pela formulação de políticas, gerência e avaliação de ações, projetos e programas de extensão universitária, bem como pela definição de uma política cultural para toda a universidade. A extensão universitária apresenta-se como um espaço de construção do conhecimento, de preservação e recriação de cultura. E promoção do bem-estar da comunidade universitária, reafirmando o compromisso social da Unirio. Aí a gente concorreu no edital e pelo eixo, que é dividido em vários eixos. Os eixos que permitiu que a gente pontuasse mais e ganhasse a bolsa foi o eixo 3, que é relacionado à parceria em ações de gestão, espaço e equipamentos culturais. E o foco assim, foi nos artigos 2, 7 e 17 da Política de Promoção à Cultura, indicados na segunda Conferência Interuniversitária de Cultura, que são esses. O segundo é realizar levantamento diagnóstico básico, mapeando as necessidades de melhorias e manutenção dos equipamentos, né? Aqui no caso da seção de numismática do OMHN, de forma a dar suporte às políticas e planos de trabalho de cada instituição. O outro é pensar estratégias de administração e registro que garantam a transmissão de conhecimentos e práticos e preservação na memória institucional. E o último é desenvolver projetos que garantam formas de viabilizar o uso de espaços e equipamentos culturais como laboratórios de práticas como laboratórios de práticas para docentes, discentes e pesquisadores que atuam
em disciplinas ou pesquisas correlatas ao assunto. Aí, e o objetivo da bolsa é dar esse apoio aqui à seção de numismática, se aproximando dos acervos, né, de moedas e condecorações, e também com o intuito de a gente desenvolver um estudo a partir das questões da museologia contemporânea, problematizando a numismática, que a gente entende que não precisa ser necessariamente só um estudo elitizado e apenas voltado para a descrição das moedas. E porque na documentação museológica, além dos dados básicos, né, dos registros das moedas e do objeto municiforme, que também é incluso, a gente precisa buscar o valor social e simbólico que a moeda apresentava na sociedade que ela estava inserida, né, antes de virar um objeto de museu ou de coleção. E aí e agora eu vou falar sobre a rotina. Eu fiquei assim, para apresentar aqui, foi um mês só de tempo de trabalho, né, comparecendo ao museu 2 dias na semana, quarta e quinta. Aí a rotina de quarta-feira é o dia de trabalho com a coleção de condecorações. Pela manhã a gente faz com os outros estagiários a conferência das informações entre a planilha do acervo e o objeto em si. Aí vê as informações se são correspondentes ou se precisa de alguma correção. E esse tipo de trabalho é importante, né, porque a gente verifica as informações, vê se estão tudo dentro dentro certo, e se para ter um controle dos objetos também, identificando lacuna, que a gente vai e completa com pesquisa ou outra coisa. E pela tarde eu realizo... Não precisa passar, não. Eu realizo também o trabalho de descrição das condecorações, né, remotamente. E aí na ficha a gente decidiu que entraria o nome de registro, que é o número que o objeto recebeu após ser incorporado ao MHN, pode ser por doação ou pode ser por compra por parte do museu. Título, que é o título da peça em si, a denominação, que é o nome da peça, localização, onde a peça se encontra aqui no museu. Pode passar agora. E também as observações que observo olhando assim a condecoração, se está lascado, se tem uma parte do esmalte ou do metal que está precisando de algum cuidado a mais. E depois, por último, a descrição, que a gente vê o que consta no anverso da medalha, no reverso. Esse aqui é um exemplo da Ordem da Rosa, da Imperial Ordem da Rosa, do grau que é grande dignitário, porque ela é dividida em graus e tem o grande dignitário e o dignitário, porque a diferença é a presença da coroa imperial aqui em cima, né? Esse grau, o anverso é liso. O reverso é liso. Tem o grau do oficial ou do comendador, que o reverso apresenta a data de casamento dos imperadores, né? Do Pedro I e da Amélia. E a rotina de quinta-feira, a gente lida com as moedas, né? Provavelmente a gente está trabalhando com a coleção da Alemanha, que ainda era, na época, dividida entre os reinos germânicos. Aí a gente realiza as informações, faz a conferência das informações. Aí vem uma ficha junto com a moeda no medalheiro, e a gente confere essa ficha com a planilha do acervo do museu. Aí a gente checa a data de cunhagem, a marca de cunhagem da moeda, o valor facial e qual o sistema monetário que a moeda pertencia. E também algumas fichas apresentavam a descrição das moedas, né, do anverso e do reverso. E a gente confere se a moeda está no lugar certo, se sumiu e tal. Aí, depois da conferência, a gente realiza a higienização das moedas, fotografamos e acondicionamos. Pode passar.
E por último, conversando com a professora, a gente decidiu trazer a relação da rotina com as aulas numismáticas que ela mesma ministrou na escola de museologia. Então, aí a gente viu que o mais frequente era a higienização, que na aula que ela explica que o ato de higienizar assim, frequentemente pode danificar a moeda e contra também, né, a política de preservação e conservação do próprio museu, né? que pode ser prejudicial à moeda enquanto bem material. E a identificação, que é saber fazer leitura dos tipos monetários e identificar as partes da moeda, anverso, reverso, exergo, bordo, rebordo e também a finalidade deles. Vou passar lá para a Juliana. Eita, nossa, tá tremendo aqui. Olá, prazer, boa tarde, meu nome é Juliana. Confesso que tô nervosa, mas eu vim falar um pouco sobre a Marienne. A Marienne, ela mais ou menos surgiu como um objeto museológico, falando sobre o patrimônio francês. Aí, conversando com a minha professora, eu consegui adequar ela, assim, à numismática, assim, mais ou menos. Porque, como vimos que tem muitas representações dela no euro, não só no euro, como no real, no plano cruzado, a Marienne, ela é como se fosse um símbolo nacional. Então, pegando o valor numismático dela, que hoje eu vou falar. O valor museológico eu vou jogar pro TCC. Deixa eu botar aqui. A Marienne, que é a nossa figura que adorna nossas moedas do dia a dia, corridas, né? Ela aparece, né, primeira vez na cédula de 200 cruzados do Plano Sarney, mas ela já apareceu em outros momentos, em outras moedas, por exemplo, na de réis. Peraí. Deixa eu só botar aqui. Na moeda de réis que ela aparece e Tô bem. Vamos lá. Aparece na moeda de réis, depois vem no plano cruzado. Dentro do plano cruzado a gente tem os cruzeiros também, que falam sobre a Marienne. A iconografia dela também não é só em moedas, pegamos também a ideia dos selos, dos carimbos franceses, os selos franceses, o carimbo, os documentos oficiais e as obras de arte, que é algo que tem, como posso dizer, a iconografia da Marienne na obra de arte, ela é um pouco mais significativa. Assim, não que na moeda não seja, mas nas obras de arte ela tem várias iconologias diferentes sobre determinados objetos a qual ela é apresentada. E ela se estende, ela não só para na Revolução Francesa, ela se estende ao longo dos anos, até hoje, que perpetua, né? Não só nas nossas cédulas, mas no dia a dia por coisas mínimas, assim, vou dizendo. Essa é uma pintura de Delacroix. Fala da liberdade guiando o povo. Todo mundo, eu acho que já deve ter conhecido, né? Principalmente na escola, quando se trata da Revolução Francesa, ou mesmo na faculdade de História, quando fala sobre determinado assunto. A Marienne, ela vem de como é que eu posso dizer? Ela era um nome comum
na França, da população mais pobre da França, porque assim teria uma visão mais do povo, uma análise mais ou menos feita, né? Que é a junção do nome Maria e Anne, sim, formando Marianne. Nos francos franceses, ela aparece, por exemplo, pela efígie da semeadora. Uma análise fazendo pelos francos franceses, o barrete, que significa o barrete frígio, que é tanto que é o mascote das Olimpíadas, botando aqui. Ele demonstra essa força que o barrete ele tem, esse mascotezinho bonitinho, que ele demonstra mais ou menos como ele é visto como um símbolo muito forte na França. Uma outra coisa que Delacroix, né, que a pintura ela diz que ela foi elaborada muito anos depois da Revolução Francesa. Foi num contexto de uma crise política, dos valores republicanos praticamente quase se extinguindo, não se extinguindo ao todo, mas tipo dando uma enfraquecida, e a revolta principalmente contra o rei Caio. Foi até que eu botei no artigo sobre a... Deixa eu botar aqui. Sobre a queda do rei Carlos X da França. Principalmente essa pintura ela foi feita logo enquanto Delacroix ainda estava no meio do contexto, né, da Revolução na Terceira República, quando ele viu uma escala de violência muito forte de protestos na França, que foi conhecido depois como Les Trois Glorieuses, 3 dias gloriosos, por causa das ordenanças restritivas que o rei havia colocado, que foi emitido no dia 26 de julho de 1830. Produzido num período de crise e seguida de uma revolta contra a restauração da dinastia Bourbon. Todavia, deu engajamento para a produção dos francos e dos euros que atualmente correm no território francês, sendo o euro a única moeda, porém, tendo elementos identitários de cada nação do bloco econômico. Eu fui dar uma pesquisada, realmente, o euro, por mais que ele seja uma moeda unificada, né, do bloco econômico, cada país tem a sua particularidade, cada euro tem um símbolo nacional, assim, como na Itália tem, eu não lembro bem o símbolo que aparece, mas parece ser um dos anfiteatros. Mas na da França aparece a semeadora, que olhando, não sei se a setinha está apontando, né? O barrete frígio aqui em cima, representada, a indumentária dela, que é sempre o vestido, né? O vestido, os seios nus, só que nesse caso aqui não aparece a bandeira francesa. Aí temos a bandeira, né, da Revolução e o mascote das Olimpíadas de 2024. Aqui temos uma nota de um cruzeiro, em que ela falando um pouco, né, do aparecimento dela no Brasil. Ela é ligada muito ao Plano Sarney, até que foi citado anteriormente, né? O Plano Sarney de Verão de 1989, quando ela fez a estreia em 200 cruzados novos. Porém, já havia sido implementada antes nas cédulas de réis, nas moedas de prata de 1889 a 1934, inicialmente com a antiga série Cruzado
nas cédulas de 200 cruzados novos, seguidos por cruzeiro, nas cédulas de 5.000 cruzeiros, em 1990, e posteriormente na moeda de R$1 bimetálica da segunda e primeira família real, que é o que circula hoje em dia, né? A gente tem muito mais contato com a MRN que pensamos. A introdução dela foi um marco significativo, simbolizando uma era de transformação no Brasil republicano. Que o Brasil, quando ele se torna republicano, vem um movimento que ficou muito forte na época da República, que é o positivismo. Eu entrei em contato com a igreja do positivismo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ali na Glória, em frente ao Instituto Histórico Geográfico, e eles tentaram me contar um pouco, né, sobre a história do positivismo no Brasil. Aí eles me deram o nome de 2 pintores que aderiram à ideia positivista, só que meio de influências, assim, caçando um pouquinho a gente acha de tudo, né? Aí eles contaram que foi essa frase que mais ou menos contribuiu com a bandeira do Brasil, com ordem e progresso, e era uma religião da humanidade, buscando o resgate da identidade republicana de uma nação em progresso. Aí os artistas que eles tinham mencionado também era o Décio Vilares, que hoje em dia não temos muitas coisas do Décio Vilares, porque sua esposa tacou fogo no ateliê. É complicado. Mas pelo menos salvou a Mariene. E o Manuel Lopes Rodrigues, filho do Manuel Lopes Rodrigues, pai. É uma sequência de família. Que está inclusive a Alegoria da República, está no MAB, né? Museu de Arte da Bahia. Não sei se a sigla é essa, né? MAB. Aí ela está na reserva técnica, pelo que a minha chefe falou, mas pelo visto a ideia, né, do Manuel ainda é bastante forte no MAB, assim. E vamos lá. Essa gravura aqui de um cruzeiro, vemos exatamente o barrete frígio aqui nessa regiãozinha, a rigidez da Mariene, principalmente nos traços do design, as séries, a numeração, e deixa eu ver se aqui aparece a chancela. As chancelas que tinham do presidente do Conselho Monetário, o presidente do Banco Central, que era o Hernande Gouveia e o Carlos Lagone. O material dela é papel, né? Ela não era uma nota muito grande, mas era mais ou menos assim. E o anverso dela é efígie da República. E o reverso, o edifício da Caixa da Amortização. Vamos lá. Na obra Alegoria da República, exposta no Museu de Arte da Bahia, do artista baiano Manuel Lopes Rodrigues, ele pintou essa obra em 1896. Ele apresenta uma mulher jovem, vestida com trajes clássicos, com uma cabeça coberta pelo barrete frígio, aqui em cima. Uma coroa de ramos de louro, demonstrando vitória sobre a monarquia. A postura que a figura representa possui certa rigidez, diferente da mulher representada por Delacroix, pois ela precisava demonstrar solidez e firmeza.
Ela está sentada em um trono, segurando uma espada em sua mão direita, que simbolizava a força e o exército, e os seus pés há ramos de oliveira e trigo, tendo um simbolismo de sabedoria e prosperidade. O trigo aqui embaixo. Ela também ocupa bastante ela, mais ou menos, usando de inteligência artificial. Eu peguei mais ou menos as descrições dela e ela ficou até mais bonitinha, né, pela inteligência artificial. Se um dia quiserem usar, o aplicativo é DAO E3. Ele é do ChatGPT. Ele é bastante interativo. Eu normalmente uso para fazer meus livros. É a primeira vez que eu usei para fazer uma esfinge de uma moeda. Então, as capas dos livros, essas coisas. Aí ele meio que mostrou uma semelhança, né, entre a cédula de R$2 da segunda família do real. Sobre... Ela parece ter tido uma grande influência sobre o quadro do Manuel Lopes, porque dá para observar certos tipos de semelhança entre os ramos de oliveira, o manto que ela utiliza, o barrete frígio e o olhar jônico, aquele olhar perdido, apaixonante. Influência do meu professor de arte ocidental. Aí, explicando que ela é uma inteligência feita, né, por uma inteligência artificial, desenho feito por uma inteligência artificial. E a Mariene está estampada na nossa moeda nacional, fixando valores republicanos construídos no século XIX. Aí, mostrando também o poder do povo, a coisa pública, né, representado no barrete frígio, que cobre a cabeça, e a representação da liderança da vitória do poder republicano sobre os outros sistemas de poder, que é a coroa de louro. Ela deixa isso bem claro, assim. Eu até coloquei no artigo que ela perpetua a memória coletiva e a identidade da nação brasileira. Vamos lá. Aqui é ela, mais ou menos vista por uma nota de R$1, uma nota que até não circula mais, né? Ela bem nítida, a coroa de louros, o olhar jônico, a rigidez colocada, assim como na moeda também, e o barrete frígio aqui atrás, bem escondidinho. E entramos no Décio Vilares. Essa foi a pintura que não foi queimada. Explicando um pouquinho sobre o Décio Vilares, ele era um pintor carioca, positivista e católico. Ex-pertencente à Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA. Boêmio e intelectual. Ele estudou na França no período de 1872 e 1881, onde se tem várias notícias pesquisando sobre um pouco a vida dele. Tem notícias de que ele se converteu ao pensamento filosófico do positivista. Ele começou a desenhar inúmeras mulheres parecidas com a Mariene. Meu professor de museologia, ele costumava dizer que tinha um concurso nacional da Mariene para poder saber, internacional, para poder saber qual era a Mariene do ano. Só que não se tem muitas notícias sobre esse concurso. Na verdade, eu não parei para pesquisar ainda muita coisa sobre esse concurso, porque há divergências ao conto da Tônia Carreiro ter entrado na efígie da Mariene nas moedas de 1967 e em 1900 se eu não me engano, 79, que o pessoal fala aqui.
Aí ele ficou, nesse tempo que ele ia pra França, a mulher dele ficava aqui no Brasil, internada dentro de um sanatório. Ela era piromaníaca e piromania é tacar fogo em tudo, praticamente. Aí quando ele ia pra longe, ele botava ela no sanatório, quando ele voltava, botava ela ali. Aí ele fez, em homenagem aos 47 anos da Proclamação da República, ele fez o quadro, né? A Marielle, a República Brasileira, e pode notar a faixa, né? A ordem e o progresso. E o Décio Vilares, ele contribuiu muito para a nossa bandeira nacional, porque ele fez o disco azul, que estava na bandeira, e também tem outros inúmeros pensadores positivistas, né? Que estavam naquele tempo. Inclusive, eu trabalho dentro de um museu que tem a maioria das pinturas positivistas da época do Décio Vilares. Inclusive, tem um quadro dele, do Francisco Portela. Se quiserem um dia visitar o Museu do Engar, está em exposição. Ali em Niterói. Pertinho, gente. É só pegar a barca. Aí, o Décio tem já um elemento simbólico um pouco mais reforçado, porque ele fala mais sobre a rigidez da Marielle, todos os traços dela na moeda, deixando claro as suas intenções. Olhando mais de perto, utilizando os cânones artísticos europeus, a efígie monetária se assemelha à pintura de Décio Vilares, cujos elementos iconográficos se repetem enquanto atributos simbólicos a fim de fixar valores republicanos e positivistas. É bem nítido a ideia na efígie que eu vou colocar a seguir, que ele deixa bem claro isso. Esse é um cruzeiro. É um cruzado, né? É um cruzeiro mesmo. Série Cruzeiro. É da efígie de Marielle. No reverso dela tem o valor, um ramo de café e o ano que foi para circulação. E no anverso tem a efígie dela. A efígie da Marielle. O barrete frígio. Aqui tem o olhar jônico dela, a rigidez também, mesma rigidez do quadro. E aqui tem os Estados Unidos. Como é que é? Estados Unidos da República do Brasil. Inclusive eu tenho um acervo enorme dessas moedas em casa, com o brasão com o brasão de armas do Estados Unidos, República do Brasil. Bastante, por sinal. Era uma moeda que corria muito. O material dela, o cupro-níquel. E isso. E aqui vem a Tônia Carreiro, que ela foi eleita Marielle do ano, mas ainda é algo que eu estou pesquisando, porque no meu TCC eu vou falar um pouco sobre, mais a fundo, né, a vida e obra, sobre a Marielle no seu contexto geral. Aí ela foi algo que eu estava conversando com o meu professor de museologia, e ele estava me falando para pesquisar acerca da Tônia Carreiro e sobre as semelhanças que ela tinha com a efígie. Elas parecem até um pouco, se notar. Então já vou botar lá no procurando o portal numismático. Portal numismático. Vou anotar depois. Obrigada. Bem interessante também. E abertura para perguntas.